Você sabe o que é verdade? Dentro do contexto cristão, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática. Mas também existe uma tradição religiosa que possui seus dogmas, que é chamado de verdade. Você deve refletir que duas verdades tão distintas, tão antagônicas, não podem coexistir. As Sagradas Escrituras não podem ser verdade e a tradição religiosa, que é contrária às Escrituras, não pode ser verdade ao mesmo tempo. Logo, num choque desse de verdades, prevalece a vontade de Deus, que é soberana, sempre soberana. Mas, dentro das organizações religiosas, as tradições religiosas, elas não refletem contradição com a Bíblia. As organizações religiosas usam esse discurso para enganar, iludir e aprisionar as pessoas. Eles dizem que a tradição, ela respeita, ela é fundada, ela se origina na palavra de Deus. Mas isso é só um discurso, é só uma falácia, isso não é uma verdade. Isso é uma defesa e uma justificativa. Essa justificativa, essa desculpa que é dada por essa tradição religiosa, dentro das organizações religiosas, é uma forma de não assumir que esta tradição, ela caminha na contramão da palavra de Deus. Porque ela inova, ela cria verdades fora das Escrituras e usa as Escrituras em textos isolados para tentar justificar e ser pano de fundo para essas verdades que são contrárias à palavra de Deus. Usar a Bíblia para justificar suas tradições religiosas, suas doutrinas, seus dogmas, não torna essas doutrinas, esses dogmas verdadeiros. Não torna essas doutrinas, esses dogmas, a vontade de Deus revelada. Porque as seitas fazem isso. Muitas religiões fazem isso. Buscam fundamentos bíblicos, versículos bíblicos, para criar aberrações teológicas, dizendo que aquilo é fruto da revelação do Espírito Santo. Que ali existe um profeta que recebeu a revelação de Deus e o próprio Deus mostrou aquela doutrina e assim ele escreveu e ensina aos seus seguidores. Quando houver um choque entre a palavra de Deus e a tradição religiosa, o cristão deve ficar sempre com a palavra de Deus. E o religioso vai ficar sempre com a tradição religiosa e com a organização religiosa. O religioso ele não consegue enxergar, por causa da cegueira, que a Bíblia ela mostra as falhas da tradição que existe nas organizações. O religioso ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ele vive dentro de um véu de cegueira, onde a tradição religiosa, o magistério religioso e a organização religiosa são verdades irrefutáveis, inegáveis. Eles não erram. Quando eles escrevem sobre a Bíblia, eles não erram. Logo, percebe-se que estas pessoas sempre vão optar em dizer que a Bíblia não tem contradição com a tradição religiosa, nem com o magistério, e que toda a tradição e magistério estão corretos na interpretação e na criação de doutrinas bíblicas. Porém, esse choque de verdades não prevalece, porque não pode coexistir harmonicamente duas verdades antagônicas sobre o mesmo tema. Ou é verdade uma, ou é mentira. Nesse conflito de verdades entre a palavra de Deus e a tradição religiosa, quem fica do lado da tradição é idólatra, e religioso, e fanático. E quem escolhe as verdades inegáveis e irrefutáveis das Escrituras é aquele que faz a vontade de Deus.
e esse permanece para sempre. Porque o Evangelho de João, na carta de João, ele diz assim: o mundo passa com as suas concupiscências, 1 João capítulo 2, do 12 ao 15, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo, falando na carta aos Gálatas que ele escreveu, capítulo 5, 1, versículo do 8 a 11, ele diz: se eu agrado aos homens, eu não sou servo de Deus. Então você vai ter que escolher quem agrada à tradição religiosa, que é contrária às Escrituras, está sendo servo de homens e não está sendo servo de Deus. Quando a tradição religiosa diverge das Escrituras, você deve abandonar essa tradição e ficar unicamente com as Escrituras. Nesse conflito de verdade, só uma prevalece. O verdadeiro cristão fica com as Escrituras e o fanático religioso, o idólatra de uma religião e de uma tradição, fica com aquela tradição. Porque ele é cego, ele não tem a luz do Evangelho. O Deus desse século, 2 Coríntios, capítulo 4, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse a verdade de Cristo. Não basta estar dentro de uma organização religiosa, isso nunca vai dar salvação a ninguém. Isso nunca vai levar ninguém para o céu, isso nunca vai convencer ninguém, isso nunca vai libertar ninguém de pecados. Isso nunca vai transformar alguém em uma pessoa santa, porque organização religiosa nenhuma não santifica, não salva e não leva ninguém para o céu. No conflito de verdades, quem escolhe a tradição rejeita a Deus.